Imagine um Japão antigo, onde o silêncio das ilhas era quebrado pelo som das ondas e o vento nos campos de arroz. Agora visualize a tensão no ar em 1274, quando Kublai Khan, líder imponente dos mongóis, lançou uma frota ao Japão. Era a calma antes da tempestade, literalmente. Os samurais locais, guerreiros de honra, se viram na linha de frente, na ilha de Tsushima, diante de uma força avassaladora que prometia mudar tudo. O confronto era inevitável. Os samurais, acostumados a lutar em batalhas individuais, agora estavam diante de uma ameaça completamente nova. Um exército organizado, com táticas militares em massa. Tsushima tornou-se o palco de uma luta desesperada, onde guerreiros japoneses não enfrentavam só a força física dos invasores, mas também o terror psicológico que eles traziam. E ali, o equilíbrio de poder se transformava em uma batalha onde a tradição era testada pela força da inovação. Os ventos, no entanto, guardavam surpresas. A frota mongol não só enfrentava os samurais, mas também a fúria da natureza japonesa. Mas isso ainda era apenas o começo, porque quando a demanda de Kublai Khan chegasse, a história tomaria rumos inesperados. Kublai Khan, com sua ambição e poder, não era de fazer pedidos tímidos. Quando enviou sua mensagem ao governo de Kamakura, não foi com palavras delicadas. Ele exigia que o Japão se submetesse ao domínio mongol, como quem dá uma ordem que deve ser obedecida. Mas o governo japonês, orgulhoso e determinado, não respondeu com medo. Simplesmente ignorou, como quem se recusa a se curvar diante de um tirano. Para os mongóis, silêncio significava desafio. A diplomacia deu lugar à espada. Não houve espaço para diálogo quando a resposta foi uma ausência de palavras. O Japão decidiu que, se era para cair, cairia de pé, honrando seus princípios. E os mongóis, mestres em estratégias de guerra, sabiam que a resistência japonesa não seria um obstáculo simples de ser derrubado. Essa rejeição à submissão desencadeou uma tensão explosiva. Os ventos da guerra começavam a soprar com mais força, e a disputa entre os dois mundos, com culturas tão diferentes, estava prestes a atingir seu auge. Agora, estava claro que seria uma batalha de táticas, honra e uma vontade de sobreviver a qualquer custo. Imagine dois estilos de luta completamente diferentes se chocando como ondas contra rochedos. De um lado, os samurais japoneses, mestres da espada e arqueiros montados, que viam a batalha como uma dança individual, um duelo de honra. Seus ataques eram precisos, cada golpe pensado para abater o oponente de forma direta e limpa. Era quase como uma arte, onde a bravura de um único guerreiro poderia virar o jogo de uma batalha. Do outro lado, os mongóis chegaram como uma tempestade. Seus exércitos agiam em sincronismo, atacando em ondas, com uma força massiva e organizada. Eles não esperavam pela luta justa, usavam táticas brutais, com chuvas de flechas em massa, tambores de guerra ensurdecedores e pressão psicológica que forçava os samurais a lutas desesperadas. O confronto não era apenas de força física, mas também de estratégias, mentalidades e formas de ver a guerra. E assim, a tensão entre samurais e mongóis se intensificou. De um lado, uma cultura de honra pessoal, do outro, uma máquina de guerra implacável e estratégica. Enquanto os mongóis avançavam como uma maré avassaladora, alguns samurais estavam dispostos a tudo para provar sua coragem, se destacando como verdadeiros heróis em meio ao caos. Imagine o campo de batalha como um palco, onde os samurais lutavam para mostrar sua honra e valor. Takezaki Suenaga era um desses guerreiros, e ele não queria apenas sobreviver, ele queria se destacar. Correndo contra os mongóis com coragem quase suicida, ele buscava reconhecimento, pois cada ato heróico poderia lhe trazer recompensas do governo de Kamakura. Para ele, lutar era um ato de honra e glória pessoal. O sistema samurai era peculiar. Em vez de seguir ordens rígidas de um comandante, muitos guerreiros estavam mais preocupados em registrar suas proezas para depois receber elogios e recompensas. Cada ataque individual, cada movimento ousado no campo de batalha, era uma chance de provar o próprio valor. Os mongóis, acostumados a uma estratégia de massa, enfrentaram uma resistência individualista e feroz, que combinava bravura e desejo de reconhecimento. Essas ações heróicas trouxeram um tom épico às batalhas. Os mongóis podiam ter a força dos números, mas os samurais tinham o fervor do orgulho. Era como se cada samurai lutasse por sua própria história, transformando-se em lendas vivas. Mas apesar de todos esses feitos, um fator inesperado mudaria drasticamente o rumo dessa guerra. Quando a batalha parecia ter um desfecho iminente, a natureza entrou em cena. Em 1274 e novamente em 1281,
Tufões violentos atingiram as frotas mongóis, destruindo navios, abalando as tropas e mudando o destino das batalhas. Esse fenômeno, que os japoneses chamaram de kamikaze ou vento divino, parecia uma intervenção dos céus. Não foi só um golpe de sorte, foi um divisor de águas que impediu a completa invasão do Japão. A segunda tentativa mongol, em 1281, foi ainda mais grandiosa. Kublai Khan enviou uma frota colossal, determinada a esmagar a resistência japonesa. Mas o tufão, com uma força incontrolável, devastou os navios e as esperanças dos invasores. Os samurais, vendo essa reviravolta, consideraram o vento divino como uma manifestação de proteção divina, reforçando seu orgulho e crença no próprio destino. E assim, o Japão permaneceu livre da conquista mongol. O kamikaze tornou-se mais que um evento natural, virou símbolo de resiliência, força e destino. Mas as cicatrizes dessas batalhas e a bravura dos guerreiros continuaram a ecoar na história. Essas batalhas foram mais do que confrontos militares. Foram a prova da força e honra dos samurais diante do maior império do mundo. Um momento de coragem que marcou a história do Japão para sempre. Quer mais histórias épicas como essa? Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando.